Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. A palavra de Deus. E ele fez o homem com a intenção de ser o governante supremo da terra, sendo que os céus do céu foi feito para o Senhor, mas a terra foi feita e dada ao filho dos homens. Então a terra foi dada para os filhos dos homens, não foi dada para os anjos, não foi dada para os demônios, não foi dada para nenhum tipo de arcanjo ou até mesmo algum ser existente. O único ser que foi dado esta autoridade para governar a terra, ele diz: governai, dominai. Entenda, ele não só deu a ordem para governar, mas para dominar. Ele tinha o poder de governo e o poder de domínio. Então ele não só governava tudo que havia na terra, mas também ele dominava. Quando se fala de domínio, ele dominava todos os animais que existia ou que existe na terra. Ele dominava o leão, dominava todos os tipos de animais ferozes que hoje nós temos medo. Simplesmente ele dominava, ele dava uma ordem, os animais obedeciam. Ele chamava e os animais tinham prazer em obedecer a Adão. Quando ele ouvia a voz de Adão, eles se prostravam, porque Adão era o Senhor da terra, Adão era o governante da terra. Então, ele sendo o governante da terra, ele tinha este poder de governo e o poder de domínio sobre os mares, sobre as árvores. É tanto que as árvores davam o seu fruto, e o fruto era para quê? Para alimentar Adão. Não se fala no princípio que o homem comia outros animais. Não se fala no princípio que Adão tinha que matar um boi, matar um touro, matar uma cabra, uma galinha. Não. Adão, tudo nos ensina, nos faz entender que o homem era vegano ou vegetariano, né? Ele comia vegetais, ele se alimentava do alimento que a terra produzia. A terra dava tudo na mão de Adão. Adão não precisava fazer esforço nenhum, porque a terra se prostrava diante dele. A terra tinha, aleluia, a alegria de se prostrar perante Adão, para dar o de melhor para Adão. Então Adão comia o melhor da terra. Adão comia aquilo que a terra produzia. A terra não produzia alimento com bicho, não tinha. Às vezes nós arrancamos ali uma batata, arrancamos uma cenoura, arrancamos alguma verdura e tem uns bichinhos comendo, né? Tem um bicho se alimentando daquele alimento que é para nós. Ai de um bicho que tentasse tocar num alimento que era para o uso de Adão, irmãos. Ele não poderia, porque não havia maldição, não havia maldade, não havia nada sobre a terra que viesse trazer um tipo de incômodo ou destruição para Adão. É tanto que até o clima respeitava Adão. O sol não ousava queimar a pele de Adão, o vento não ousava, aleluia, jamais trazer alguma tempestade para tentar trazer aquele incômodo que nós sentimos do vento, do frio. Sabe quando está aquele frio que a gente chega que bate o queixo? Adão vivia nu no jardim, irmão. Eles não sentiam frio, eles não sentiam, mas Adão era revestido de uma glória, era revestido de um poder. Não pense quando a Bíblia fala que Adão estava nu, é porque perante Deus, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, nuas e patentes. Então a nudez de Adão não incomodava nada, porque até os animais vivem nu, e eles não se incomodam um com o outro. Os animais não precisam
de roupa, os animais não precisam de veste. Você vê que eles não se incomodam um com o outro, assim era Adão. Mas Adão era um ser racional, mas havia uma glória que cobria Adão, havia um poder que cobria Adão, havia uma manifestação do Deus Todo-Poderoso sobre a vida de Adão, e Adão era intocável, nada podia tocar Adão, porque Adão era um ser supremo na terra, vamos dizer assim, supremo é que tem um domínio, o poder na terra. É tanto que a Bíblia diz: os céus dos céus é do Senhor, e a terra foi feita e dada aos filhos dos homens. Então, meus queridos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a criação foi feita em perfeição, uma criação perfeita. Ali Deus fez, aleluia, todas as coisas, e colocou Adão aonde? No jardim do Éden. A Bíblia não fala que Deus fez o jardim do Éden. Se você ler, você não vai achar que o jardim foi feito. O jardim, o Éden, era uma localização que já se encontrava, era uma localização que já existia. Então Deus fez ali um jardim, plantou um jardim, colocou Adão naquele jardim, e Adão vivia, era a residência de Adão, era um lugar de maravilha, era um lugar de felicidade. Mas a Bíblia diz, entrando no tema, que quando Adão ouviu, aleluia, deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir aquilo que Deus havia ordenado, e começou a dar ouvido a terceiros, começou a dar ouvido a quem não devia ouvir. Então Adão caiu em pecado. Por que Adão caiu em pecado? Porque Adão não ficou atento em somente ouvir a voz de Deus. Porque na maioria das vezes nós, como cristãos, somos manipulados. Nós, como cristãos, somos até mesmo pecamos, desobedecemos a Deus, até mesmo pela manipulação de alguém, pela uma fofoca, pela uma conversa, pela uma atitude de alguém. Por quê? Porque às vezes nós tiramos o foco de Deus. Nós recebemos uma ordem de Deus. A Bíblia fala: e ouvirá uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, caminhai nele, andai nele. A voz está nos dizendo continuamente com respeito ao caminho. Mas quando nós não deixamos, aleluia, que o Espírito fale conosco e nos indique o caminho, nós acabamos ouvindo outras vozes. E quando ouvimos outras vozes, nós acabamos caindo em decadência, em pecado, em desobediência. Nós acabamos ferindo mais uma vez o coração do Criador. Nós acabamos mais uma vez entristecendo o Criador, porque o salmista, aliás, em Hebreus, chega a dizer que Cristo é crucificado outra vez quando nós pecamos. Há pecados que é como se Cristo fosse crucificado novamente. Então, amados, Adão já não ouviu mais, aleluia, aquela voz que falou com ele. É tanto que quando Adão ouviu a voz da mulher, não foi a voz da serpente. E Deus diz assim: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Não foi a voz da serpente que Adão ouviu. Adão ouviu a voz da mulher. Mas isso não quer nos dizer que nós não devemos ouvir o conselho da esposa, que o homem não pode ouvir o conselho da sua esposa, que o homem não pode ouvir o conselho de uma mulher. Um conselho é uma coisa boa, uma coisa que vai te levar, que vai te orientar a coisas boas. Não, mas Adão ouviu a voz dela, aleluia, e comeu daquilo que Deus deu ordem para não comer. Aí ele diz: e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Deus deu uma ordem para Adão, e a ordem foi o quê? Não comerás dela. Foi para a mulher que Deus deu ordem?
Não, foi para Adão. O senhor no começo o senhor falou que Adão, o sol não queimava a pele, não sentia frio porque ele estava coberto de uma nuvem de glória, né? Sim. Quando a mulher de Adão chega até a ele e oferece a maçã para ele estava revestido de corpo de glória ainda, né? Estava. De glória. Como que nesse momento ele não conseguiu discernir aquela ação que ela tinha sentido desejo e queria que ele sentisse a mesma coisa? Quando que um homem, resumindo, Sim. vamos trazer esse para um homem, vamos se resumir, um exemplo, eu e o Herá. O Herá estiver revestido com a nuvem de glória, cheio da presença, e vai ter discernimento espiritual. Se eu chegar a oferecer ou falar alguma coisa que não vem de Deus, como que ele pode cair em tentação revertido dessa forma com a nuvem de glória? Aí a gente vamos lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, que diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em Coríntios, se eu não me engano é primeiro, eu não sei se é no 13, a seguir é primeiro ou segundo, quem achar aí depois, coisa. Então as más conversações, o que é má conversações é onde? Ouvir palavras. Então são palavras que levam o homem à perdição, que leva o ser humano a desviar do caminho. Então Adão tinha ouvido de Deus. Adão, depois quem tiver um celular aí, a irmã que está lá no fundo, pode olhar lá depois, fala as más conversações com o bom costume, minha irmã, só para a gente pegar o versículo, quem tiver aí, por favor. Porque esse daqui não foi elaborado dentro do estudo, mas é um versículo que vai tirar a dúvida que a missionária Tina perguntou, né? Porque Adão sendo revestido de glória, Adão tendo corpo revestido de poder, ele ouviu a voz da mulher. Interessante que foi a voz da mulher. Normal ouvir a voz da mulher, porque ele começar. O único ser humano que Adão tinha no jardim era quem? Porque hoje eu estava falando sobre isso. Porque quando uma pessoa, hoje mesmo eu estava falando sobre isso com Deus, lá na lanchonete, eu orando, então salgado e orando. Sim. E me passou assim, tipo um estudo baseado assim, na minha mente de uma relação de uma pessoa que tem Deus E uma pessoa que está sem Deus. Uma pessoa, quando ela está sem Deus, ela está no pecado. No pecado. Então ela está fazendo alguma coisa que agrada aos demônios. E uma pessoa que tem Deus, chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, se tu não fizer isso, isso e isso, tu vai morrer. Mas como que essa pessoa tem Deus e o demônio que está na vida daquela pessoa está em pecado não é manifestado? Eu fiquei hoje com essa dúvida. E eu me lembrei de Adão. De Adão e Eva. Por quê? Porque Adão estava revestido da presença de Deus. Mas Eva, quando oferece para ele o fruto, ela já ofereceu com desejo. E como ele, cheio de Deus, não conseguiu discernir isso. Então quem tem Deus consegue discernir. É isso a pergunta? É isso. 1 Coríntios 15:33. 15:33, né? Quem pode ler aí? Por favor. Obrigado, Vini. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Tá vendo? Digo isso, não vos enganeis, né? As má conversações. Então, aí isso já aconteceu lá no jardim, as má conversações. Com quem Eva estava com amizade? Com a serpente. Então é isso aí que fica. A serpente já estava no ouvido de Eva. Eva ouviu de Adão dizendo, olha, com certeza eu acredito que Adão doutrinou Eva e ensinou aquilo que Deus havia ensinado para ele. Adão disse, todo esse fruto aqui nós podemos comer. Tudo aqui, nós podemos se alimentar, menos daquele. E Eva ouviu. E com certeza Eva deve ter conversado muito com ele. E ele perguntou, e aí, se a gente comer, o que acontece? Morre, Eva. Por que nós não podemos comer esse fruto? Porque nós vamos morrer. Deus disse que o dia que nós comermos esse fruto, nós vamos
Aí a serpente disse o quê? Não morre. Hã? Você vai ser entendido entre o bem e o mal. Você vai receber a ciência do conhecimento do bem e do mal. Você não vai morrer. Aí a serpente conseguiu manipular Eva. E Eva foi contaminada, comeu. E ela não. E a palavra de Adão, de Deus que passou para Adão, que Adão passou para ela, caiu por. Não morri. Você entendeu? Não morri. Comi e não morri. A serpente, com certeza, está vendo? Você comeu e morreu. Você está morto? Cadê eu? Aí ela pegou, não morri não. Só que ela não tinha entendimento da profundidade dessa palavra. Da profundidade do poder que Deus havia revelado através da palavra. Deus aqui estava falando não da morte física. Estava falando da morte espiritual, que trazia consequência para a morte, porque para se morrer materialmente tem que estar morto espiritual. Claro que nem sempre, né? Porque Jesus disse que aquele que tem Jesus, mesmo estando morto, nunca morrerá. E aquele que está, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, e aqueles que vivem, não morrerá. Então, quem tem Jesus é diferente. Então, a morte de Eva, naquele momento, foi um despertar que levou ela a essa situação de descrença da palavra de Deus, descrença do que Adão falou. Não podemos comer porque vamos morrer. Ela comeu e não morreu. Você já viu alguém falando? Alguém chega e fala, te dá um conselho, não faz isso porque vai acontecer isso. A pessoa faz e não acontece. É onde entra a decisão do ser humano aí. Que as pessoas às vezes pagam para ver acontecer. Paga para ver o acontecimento. Porque a decisão do ser humano é uma coisa que Deus respeita muito. Sim. E eu creio que nesse momento foi uma das coisas que Deus respeitou. Foi a decisão de Eva de desejar e querer comer daquele fruto. Só que aí Deus, Ele trouxe a consequência do pecado. E aí as pessoas quando erram, que tomam a decisão errada, que vem as consequências, olha para o céu e Deus, por que tudo isso? É sempre assim, porque a decisão esquece, né? Aí fala sobre o que? A consequência das decisões que tomamos, quebrando os mandamentos de Deus. Então foi o que aconteceu. Eva, naquele momento, não morreu, caiu em descrença. É tanto que ela conseguiu, eu não sei, a Bíblia não fala categoricamente como Eva chegou para Adão e ofereceu aquele fruto. A Bíblia só fala que Adão deu o quê? Deste, aqui ó, aí, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Deste ouvido. Isso quer dizer que não foi só Eva chegou aqui, Adão, come. Adão tinha uma ordem, que era não comer. Agora o que Eva fez para Adão comer? Com certeza, Eva deve ter dito assim, conjecturando. Eva disse, não, comi e não morri. Eu estou viva. Estou viva. E outra, é gostosa, o fruto é gostoso, é bom. Vai dar entendimento, vai nos dar ciência. A Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Eva. Então, com certeza, assim como ela foi manipulada pela serpente, ela conseguiu manipular Adão. Quem lembra de Dalila? Dalila bateu até que Sansão contou o segredo. Ela só quietou quando ele revelou todo o coração, todo o segredo, toda a aliança que ele tinha com Deus. Ele não poderia entender que ela estava querendo acabar com ele, porque todas as vezes que ela veio, amarrou ele em corda,
Ele disse: Sansão, vai ver os filisteus. Ele quebrava as cordas. Então, dava para entender que ela estava manipulando ele, mas ele mesmo assim estava o quê? Envenenado por ela, enfeitiçado pela Dalila. E Dalila estava sendo manipulada pelos filisteus, que a mesma manipulou e acabou com Sansão, até que Sansão perdeu o mais precioso, que era a força. E a Bíblia diz: e não sabia ele que ele não tinha mais força, ele não tinha mais aquele poder. Quando ele se levantou para atacar os filisteus pegaram ele. E a primeira coisa que os filisteus fizeram foi o quê? Vazou o olho dele. Quem cortou o cabelo dele foi Dalila. Mas a verdade, porque a parada dessa história, o poder dele era do cabelo, né? O poder dele de Deus. Era a aliança. O cabelo, era uma aliança com Deus. Era uma aliança que ele tinha. Fala que ele não poderia cortar o cabelo, nem se embriagar. E ele tinha 7 tranças. Nem se deitar com mulheres cristãs, né? Ele fez tudo que foi o contrário, sendo que Adão foi o ser mais especial da Bíblia. Foi Adão, porque foi projetado por Deus. O Adão não, Sansão foi o único que Deus parece que criou numa forma e disse assim: você vai nascer para isso. E foi tudo ao contrário. E parece que eles eram mais puros que os anjos, né? Mais puro que os... Eles andavam até lá. Lá no jardim, né? Os anjos pelo Os menos. anjos não eram vestidos, eles não. Eles não. Mas ia... Depois do pecado que Deus se cobre agora. Que ele tá olhando já, né? Então, amados, ali naquele momento, Adão, os olhos de Adão se abriu. E quando os olhos de Adão se abriu, agora Deus veio ao encontro de Adão. E quando Deus veio ao encontro de Adão, Adão já não está mais no lugar onde ele se encontrava com Deus. Aí onde entra aquela parte que ele diz, lá no 8:3:8, se eu não me engano, que ele diz assim: Adão, onde estás? Então, respondendo a pergunta, pastor, Adão foi iludido pelo que Eva falou, né? Foi iludido pelo que Eva falou, respondendo a pergunta da A missionária. mesma pessoa sendo cheia de Deus, vendo a pessoa Foi manipulada. ele recebeu a manipulação. Então está aí o poder da manipulação, o poder da serpente. Perdeu uma brecha e ouvi, né? Sabe como que eu comparei essa manipulação com as quedas dos anjos do céu? Porque foi assim que Lúcifer fez, desde o princípio. Derrubou os anjos. Então essa ilusão, ela não só foi criada no jardim, Já veio de lá. desde o começo. Já veio de Porque quando Lúcifer começou a iludir aos anjos, isso foi o que eles fizeram. Eles deram ouvido à voz de Lúcifer, seguiram ele e todos e ele repete a mesma cena. repete a mesma cena no jardim. E ali ele consegue manipular Eva. Eva foi manipulada, iludida, iludiu Adão e Adão caiu. E quando Adão cai, agora vem Deus lá no 3:8. Você achou, Eva? 3:8. Porque imediatamente a Eva não se viu que ela estava. Aí só depois que o Adão comeu que. Porque a glória, o poder, Adão era o cabeça, então a glória espiritual estava sobre Adão, que abrangia toda a sua família. Ali a ordem foi dada a quem? Ao homem. O homem era o cabeça. Então o cabeça pecou, o cabeça falhou, todos acabam falhando, né? Achou? Começar do 8. É no 8 que fala. Aí Deus agora, depois da queda, ele chega o quê? Eu ouvi uma voz do Senhor Deus que, passeando no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Onde estás? Você viu? Você entende? Agora Deus desce sobre a terra. Você vê que tudo era palpável na terra. Adão ouviu o quê? Continua aí, de novo. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás?
Não, do começo, meu filho. Começo, sim. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Agora vamos entrar aí. E ouvindo a voz, então Adão ouvia a voz, ele não só ouvia, mas ele via. Olha, passeando, e ele escutou que Deus estava passeando ele escutou os passos de Deus. Se ele escutou os passos de Deus, é porque no mundo ali não havia diferença entre o céu e a terra. Era céu na terra e terra no céu. E terra no céu, diz o outro. Como Jesus fala o quê? Seja feita a tua vontade, terra como no céu. Daí o poder. Era céu na terra e céu. Dá glória, irmão. Então, era bênção demais. Era bênção. Era Deus caminhando sobre o jardim. E tem gente que diz que Adão não viu Deus. Quando ele diz assim, nenhum homem me viu. Nenhum homem me viu. Ali ele está falando de um homem caído. De um homem no pecado. Ali ele não está voltando lá em Adão, um homem revestido de glória. Uma vez houve uma discussão na antiga igreja que o pastor dizia que nem Adão tinha visto Deus, porque nenhum homem viu a Deus. Aí já é demais. Como é que Adão não viu a Deus se ele conversava com Deus? Conversava com Deus, ele escutou os passos de Deus. Só pelas passagens ele já sabia que era Deus. E quando Deus fez Eva, Deus fez o quê? Pegou ela, deu a Adão, está lá, se você ler, você vai ver. Deus pega a Eva, ó. Entregadão. Agora, como é que Deus vai entregar o vulto, a sombra? A voz simplesmente vai pegar e fazer assim? Não, gente. O poder de Deus. Adão caminhava com Deus. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ali é uma simbologia. Ele andou através do ouvir, através das visões, através do sonho, através do Espírito de Deus. Mas quando se diz Adão ouviu Deus passeando no jardim, é diferente. Adão foi o único ser que contemplou a glória de Deus, que viu a face de Deus e caminhou com Deus. João desmaiou quando viu Jesus. Mas Enoque também está em outro patamar. Enoque é capaz de... Não, esse andar com Deus já é diferente. Aí o tomou para si. Aí ele não pode dizer que homem nenhum viu a glória, viu a face de Deus, né? Porque aí Enoque já está numa geração de caídos, da humanidade caída, da humanidade no pecado, da humanidade na obediência, da humanidade de gigantes. Mas o interessante, pastor, é que Enoque andou com Deus, o Senhor não achou ele digno da terra e levou para si. Tomou para si. Mesmo ele estando numa geração de caído, ele andou com Deus, caminhou com Deus. Isso quer dizer caminhar com Deus. Elias. Quando Elias chega assim, ele diz: bendito cujo Deus que perante a sua face estou. Olha a consciência, olha a visão que Elias tinha de Deus. Ele se sentia perante a face de Deus. Não quer dizer que era Deus manifesto assim de carne, voltado que nem Deus se manifestava para Adão, não. É tanto que Adão, que o escritor descreve que ele ouviu os passos de Deus. Ele ouviu os passos de Deus. Deus estava acostumado, irmãos, a se encontrar com Adão no jardim. A Bíblia diz que Adão colocou o nome de todos os animais e Deus aprovou. Deus trouxe os animais até Adão, e Adão colocou o nome dele e Deus assinou embaixo. Agora, como Adão não viu
a Deus. Se Deus fez ele, Deus soprou o Espírito dele. Perfeito. Se Deus soprou, Não havia pecado. soprou o fôlego de vida, ele levantou e Adão era como uma criança inocente. Inocente. Isento de qualquer tipo de maldade. Não havia ciência. Não havia o conhecimento da ciência do bem e do mal. Até que foi manifestada através da serpente. E essa manifestação da ciência do bem e do mal, Satanás estava querendo se revelar para a humanidade. Mas por que Satanás usou a serpente e não foi ele próprio? Hã? Porque ele era serpente. Porque ele usou uma serpente? Ele poderia... Agora imagine se Satanás aparecesse lá em forma de um dragão. Isso é de ponta, de chifre, jogando fogo. Pelo caso ele usou um animal, porque a serpente convivia entre eles, então, né? No caso... Aí você vê a manipulação do diabo. Ele manipulou a serpente manipulou ele. Ele é espírito. Ele é espírito, e sendo espírito, ele tinha acesso ao corpo. É o que acontece hoje, os anjos. Os demônios ele entram na pessoa. Eu não sei se Deus proibiu que um anjo venha entrar no corpo do ser humano e usar a profecia. Eu não sei se Deus proibiu. Agora acontece também. o anjo. Tamanho de anjo caído. Não, o anjo mesmo, o anjo mensageiro. Mas o anjo caído tem acesso. Anjo de Deus, né? Anjo de Deus. Anjo caído tem acesso ao corpo do ser humano. Espírito do ser humano consegue entrar no corpo do ser humano, você sabia? É porque hoje nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Mas macumbeiro, bruxo, eles fazem projeção astral. Eles saem do corpo. Aqueles filmes Aladim que ele monta simplesmente um tapetezinho e vai para onde quer. Ali no mundo espiritual ele é coisa séria, isso existe, irmão. Eles fecham os olhos aqui, quando fecham os olhos já estão lá na África, reunindo as reuniões com satanistas. Então, o mundo espiritual é coisa séria. Paulo foi um homem que andou em espírito. Ele experimentou o poder do espírito. Ele diz o quê? Eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito. Muitas das vezes Paulo estava presente no espírito com a igreja. E Paulo diz, vendo as. Paulo via. Eu creio que Deus deu esse poder, essa graça a Paulo. Filipe estava andando pregando num lugar, de repente foi transladado para outro. Agora imagine, Evandro está aqui, eu pregando o evangelho, se arrepende, de repente Evandro já está naquela capital lá que é feita no deserto, Dubai. Se convertam, raça de víbora. Aí Deus vai descer sobre esse lugar. Imagina, você está pregando aqui, de repente você já está lá. O poder da transladação. Isso aconteceu no Evangelho? Aconteceu. Acontece no mundo real também. Acontece no mundo real. Pode acontecer hoje. Minha sogra testemunhou. Só que nessa época esse irmão ele buscava muito a Deus. Ele buscava mesmo comigo mesmo. Ele estava num lugar e de repente ele desapareceu e já estava em outro lugar. Aconteceu lá em Samambaia, mas isso também tem muitos. Eu esqueci, Heráclito, do pregador, o pastor africano. Você também tem o testemunho dele, quando vai estar ouvindo, tem um rapaz que foi para uma cidade. Que, sim. Aí na cidade depois, lá, esse cara não podia pregar. Não podia pregar. Acho que também o senhor andando no carro, aí foi um monte. Aí se não podia pregar nessa cidade, que lá a pessoa que pregava, que eles mandavam embora. Aí disse que ele chegou em casa chorando, porque acho que o delegado fez uma proposta da ele, que era para ele trazer, se chovesse, era para, não sei se era aquela barragem, o trem tinha que descer lá para a cidade. Aí a mulher perguntou dele, chorando em casa, ele estava chorando. E a mulher perguntou para a mulher o que ele ia fazer, porque senão ele ia embora da cidade. Aí ele falou, vai lá e droga os seus joelhos, que é o Deus que você serve. Aí disse que ele e a família foi drogar o joelho, disse que choveu.
Aí disse que trouxe esse monte, não sei, para perto da cidade, não sei como é que foi. Trouxe o monte, tirou o monte de um lugar e transportou para outro. Aí eu já ouvi esse testemunho, isso aí. Nós estávamos vindo no carro do senhor. Foi, né? Foi no carro do senhor, nós vimos do monte. Acho que Olha, ele foi o tremendo. senhor. Aí disse que lá Deus aí disse que o policial foi bater na porta dele pedindo para ele parar de orar. Porque senão ele ia acabar com a cidade. Tá vendo? Já ouvi esse testemunho. É forte. Então, eu esqueci o nome do apóstolo Babalola. Como é? Joseph Babalola. Aí o Délio Babalola, assim. Ele foi um apóstolo, foi um profeta da África. Ele, na biografia dele, tem lá no monte, eles tiraram a foto aonde ele orava, irmão. Tá lá a marca, os joelhos dele. Certa feita ele ia pregar numa cruzada. A mulher que ele casou era tão endemoniada que matou ele estava 40 dias orando no monte. A mulher roubou uma galinha, matou e deu para ele comer. Aí disse: cadê o teu Deus? Aí você comeu uma galinha roubada. Cadê o teu Deus? Não te revelou nada. Tá vendo? Olha como Satanás usa. Satanás usava essa mulher para tirar ele da graça. Mas quanto mais ela era usada, mais ele orava. Ele ia pregar numa cruzada. Ela trancou todas as portas. Na hora que ele ia sair, quem disse que ele podia sair? Aí ele só se ligou com Deus, botou as mãos e apareceu lá no meio. Foi trasladado de um lugar para o outro. Não deixou de fazer a obra de Deus, ele existiu. Tem a biografia dele. Então você vê aí o poder de Deus sobre o homem e a mulher que se entrega, que ora. Então, aqui nós vemos o poder de Deus. Enoque, Elias e todos esses que contemplaram a glória de Deus. Então, Deus agora aparece para Adão e Adão já não está mais no lugar. Aonde estás? Eu ouvi a tua voz, eu me escondi. Aí ele passa o quê? A se esconder, porque Deus tem um lugar especial para cada um de nós. E quando o homem ele cai, ele se encontra no pecado, ele se esconde. Quantas vezes o Reginaldo caiu lá no pecado e se escondeu sem querer vir para a igreja? Um dia ela me chamou para dentro do ficava escondido dentro do quarto. Se escondia dentro do quarto, né? Quantas vezes nós, os jovens, eu já experimentei isso, de cair em algum tipo de pecado e não querer ir para a igreja. De ser revelado. Imediatamente a fraqueza do pecado, Fraqueza vem. a acusação de Satanás, ela existe. Aí Deus procura dar um lugar especial no coração de Deus para cada um de nós. É tanto que quando você vai até a Deus, você não chama Senhor, somente Senhor. Não é que nem Adão, Moisés, você não vê ninguém chamando Deus de Pai. Mas quando nós ajoelhamos, qual é a primeira palavra que vem? Pai. É papai. Antes você chamava de pai? Quando você era católico, você chamava Deus de pai? Quando você era espírita ou chamava Deus de pai? Não. Ninguém chama Deus de pai. Você vê os pais chamando Deus de pai? Eles não chamam. Porque a Bíblia diz que eles não têm o espírito dentro dele que clama Abba, que quer dizer Pai. Há um espírito dentro de nós que traz essa intimidade de pai para filho, de filho para com o pai. Então, meus amados, eis aí a diferença. É o lugar especial que Deus deu para Adão, e Adão simplesmente perdeu. A chave de autoridade que Deus deu a Adão, Adão simplesmente deu ouvido à mulher e entregou a serpente. Aí quando você lê lá em Lucas 4:4, a serpente agora vem até Jesus e diz o quê? Tudo isso foi me entregue, e eu darei a quem eu quero. Onde foi que você leu que Deus deu alguma coisa a Satanás? Ao anjo.
aos anjos. Nem o inferno é dele. Nem o inferno é dele. Ele não tem nem a chave. É mentiroso e É. mentira. Agora, qual foi o problema do diabo, irmão? Está lá em João 8, a gente vai ler. Se for da vontade de Deus a gente entrar lá nas bem-aventuranças, a gente vai entrar. João 8, versículo 46, se eu não me engano. Eu estava lendo um dia desse e o Senhor falou comigo. Qual foi o maior problema do diabo? Está lá, quem achou aí? O maior problema de Lúcifer. Aonde? João 8, 40 e Quando ele foi lançado na terra ou quando ele estava no céu? 46. Hein, pastor? Deixa eu ver se é 8,46. É. 44. 44. Quem pode ler aí? 44 assim, ó. Vos tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Dá um pausa. Ele foi desde o que é um homicida? Quem mata. E por que Satanás foi homicida desde o princípio? Ele matou os anjos também. Matou os anjos. Desde o princípio foi homicida. Ele trouxe ideias que matou os seus próprios irmãos, os anjos, os adoradores. Ele foi homicida desde o... Continua, vai. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhes é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou. Então qual foi o maior problema de Satanás? Não se firmar, andava com a verdade, caminhava com a verdade, vivia no lugar da verdade, mas não se firmou. Isso é no meio de quem? Eu estou falando aqui de quê? De algo que acontece no nosso meio. Caminhamos com a verdade, andamos com a verdade, ouvimos a pregação da verdade. Profetas traz profecia da verdade, mas muitas das vezes não nos firmamos na verdade. Esse foi o maior problema do diabo. Foi não se firmar na verdade, não se apegar com a verdade. Esse foi o problema dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou. Quando a Bíblia não se firmou, irmão, é porque ele não conseguiu se manter nos padrões que Deus reservou para ele. Deus reservou padrões para nós. Se eu não me engano, ele foi o primeiro anjo do céu. Ele era o braço direito de Deus. Querubim, Era o braço direito. querubim ungido, Braço direito. que é louvado. Cantores aí, aquela cantora lá da Bahia, que canta a música dele lá, a música Poeira. Vento Sagrado. Aquela música é forte, eu vi Ela fala o quê? E Lá ela disse que é o meu querubim ungido. Ela falando, anjo que caiu do céu, essa paixão que é tão velha, se declarando a Satanás, irmãos. Ficar estampada, né? Tem Estampado na aquela e o mulher. povo está lá cantando. Aquela mulher lá foi revelada também, né? Deu revelação a Bíblia Brasil, falou para ela se arrepender, que o apocalipse ia acontecer. Aí ela foi falando assim que ia cantar a música e o apocalipse. Macetar o apocalipse. Macetar o apocalipse da mulher. Você vê como é o ímpio? Eles são declarados, irmãos. Eles adoram a Satanás. Mas tem só essa música não, pastor. Tem outras músicas. Várias também. músicas. Tem o Roberto Carlos também. Tem o Roberto Carlos que se você pegar o disco e botar ao contrário. ele São canta- vários cantores. Vem falando sobre isso. Aquele Raul Seixas lá, Ah, vocês também dão na CD. cowboy, não sou cowboy. Ele diz o quê? Eu não sou besta para dar uma de herói. Quem foi que ele está se referindo a quem? Aquela também, Não, eu não sou besta para dar uma de herói, morrer pendurado numa cruz. Aí ele diz, eu sou
pinhão, eu sou cowboy, mais ou menos isso, eu não sei essa, mas ele disse que não é besta para dar uma de herói, morrer pendurado em uma cruz. Ele está chamando Jesus o quê? Querendo ser o quê? Herói. Jesus nunca quis ser herói, irmãos. Jesus veio cumprir uma missão. Jesus veio cumprir o chamado dele, que ele foi chamado para fazer. Ele veio morrer por cada um de nós. Ele veio cumprir esta missão. Ele veio resgatar os descendentes de Adão. Ele veio cumprir a profecia de Gênesis 3,15, que diz o quê? E da semente da mulher nascerá o quê? Nascerá um varão que pisará a cabeça. Ele veio cumprir a profecia. No caso dessa passagem fala sobre Jesus que ele nascer e pisar a cabeça da serpente. Então, é tanto que hoje você, para matar uma serpente, você tem que esmagar a cabeça. Se só machucar, ela fica... Se só machucar... Ela fica só na esquina. O dia que você passar... Uma vez eu estava deitado, de repente eu me vi numa visão. Aparecia uma serpente, eu cortava a cabeça. Quando eu cortava a cabeça, ela voava em cima de mim. Quando voava em cima de mim, eu já pulava em cima da cama. Ó. Já estava no sonho e já estava pulando em cima da cama. Aí eu lembrei que a cabeça da serpente não tem que ser cortada. Eu cortava aqui, ó, no pescoço. Não tem que ser esmagado. Resumindo, o veneno da serpente tem que ser tirado, tem que ser extraído. Permanece. Tem que ser tirado. Então, a humanidade foi o quê? Envenenada. Foi envenenada, irmãos. Amém? Não estou chegando aí para alegrar nós, ó. Minha mãe me contou a história, pastor, Sim. lá em Minas Gerais, um rapaz morava lá, perto de onde eu morava, ele contou uma cobra todinha, né? Ele achou lá dentro do local onde trabalhava, muitos ferragens, mexeu com ferro, muitas coisas. Ele achou que picotou ela todinha. Aí foi pro seu momento de dormir, tirou o sapato e foi dormir, pôs a cabecinha da cobra. O maior erro da vida dele foi esse. O maior erro. Nunca, irmão, se você, até hoje, se você for matar uma serpente, é melhor que não mate. Mas se você machucar ela, ela vai voltar para te pegar. Já aconteceu comigo. Eu machuquei uma, eu estava fazendo um trabalho lá na roça, eu machuquei, ela apareceu assim, eu peguei um pedaço de pau, pá, pá. Aí ela sumiu. Aí algo falou comigo, olha para trás. Meu irmão, quando eu olhei para trás, aquela cobra estava atrás de mim, acredita? Rapaz, eu dei uma carreira tão grande. E para acabar de inteirar, quando eu dei a carreira, uma raposa pulou na minha frente. Eu quase morria, moço. Quase morria. Então você vê, a serpente é o que? Traiçoeira. Interessante que Deus chega para nós, Jesus fala o que? Sede prudente e simples como uma. Então, é possível aprender com a serpente? É possível tirar, aleluia, algum ensinamento, alguma coisa de boa da serpente? Ela é bem calculista. O diabo, ele é assassino desde o princípio. Mas o que tinha no céu que poderia contaminar a mente dele? O que tinha no céu que poderia contaminar a mente dele? Nada. Mas o que havia onde ele foi colocado que poderia contaminar ele? A Bíblia diz que ele foi criado, ele vivia em meio das pedras preciosas. Uma das pedras preciosas foi criada por conta dele. Ele era um dos anjos mais lindos, né? Foi, Deus criou as pedras preciosas e botou ele no meio delas. Posteriormente, quando ele olhou no meio das pedras preciosas, quem sabe ele não pegou uma rubi daquele, uma pedra daquela, olhou para eles, rapaz, como eu sou maravilhoso, como eu sou lindo. Às vezes
disse quando eu fazia isso, pastor, esse cara faz. Hoje eu tô aqui, pastor. Hoje Não importa o pastor. Oi. Mas já pensou, cara. O primeiro a cair da história, embora bem, foi o diabo, né? Foi. Então, no caso, como no jardim do Éden, no caso, teve uma árvore. Será que no céu não teria também essa árvore? A árvore ali se... Apocalipse diz que tem uma árvore da No céu tem, no céu tem. Teria também tem uma árvore do conhecimento. É porque ele chega a falar, né, que quando você comer dessa árvore, posteriormente tenha, né, porque a árvore, tudo se aplica o quê? A Jesus, entanto que ele conheceu e falou para ela, né? Inclusive a ela. Conhecerás o que é bem e mal. Aí eu estou entendendo, mas chegou no começo do estudo e já está falando que a gente acabou de falar também, já está no mesmo espírito. Isso aí, ó. É isso mesmo. Sabe por que a pergunta, pastor? Sim. Porque Lúcifer, ele era um anjo, dos mais honrados por Deus naquele Ele era ungido, a cantora lá falou anjo, Então, mas caiu do céu. Não tinha nada no céu que viesse Não tinha nada. dele. Mas quando ele pecou, ele não estava no céu. Mas o que estava ao redor dele fez com que ele viesse cair. Pronto. Porque isso, resumindo, é pessoas que mesmo tendo de tudo, ainda não se contenta e ainda querer muito mais. Que é muito mais. Então o que Satanás, ele mesmo constituiu dentro de si, foi isso. Quanto mais ele tinha de Deus, mais ele queria de Deus. Então ele foi criado pelo próprio Deus. Resumindo, pessoas são levantadas, ungidas por Deus. Mas tem pessoas que mesmo assim, levantadas e ungidas por Deus, tendo ali o seu lugar, ali junto com Deus, não se contenta. E aí começa a querer derribar um, a derribar outro, e derribar. Por quê? Porque está no meio de coisas preciosas. E é aonde que entra, que foi o que entrou lá no céu. A ganância de querer mais da parte de Deus é a queda de todo ser O pecado original. Esse foi o pecado de ganância. Lúcifer. A altivez, né? A altivez, a ganância. Então, sim. Tem uma música que diz que no céu não tem pecado. Como é que o pecado no céu? Lá não entra. Mas tem pecado lá. Mas vocês acham que Satanás pecou no céu? Assim, bota a música fala. Quem acha aqui que Satanás pecou no céu? Responda. Quando ele pegou, ele já estava jogado. Não, eu quero saber de vocês. É igual. Quando Satanás criou a soberba, veio o sentimento de soberba, de altivez, ele estava no céu? Ele estava onde? Montou na terra, mas não tinha pecado, porque ele estava na terra. Mas aí a guerra entre os anjos? Não diz que é uma guerra entre os anjos? Chegou lá no céu, derrama a nossa língua. Foi esse cara que começou a crescer, hein? Mais pedras preciosas, tudo mais. Ele estava no quê? Ele disse o quê? Subirei. Quando ele fala subirei, é porque ele não estava em cima, ele estava embaixo. Pode ser também. Pode ser. Agora vocês respondem legal na terra. Ele estava, mas a Bíblia diz que ele estava no jardim do Éden de Deus. Jardim não, mas Jardim de Deus. Poderia ser, vamos supor que seja. Onde é o lugar que tem mais ouro? Onde é o lugar que é concentrado mais ouro, que tem mais coisa? É onde? Lá pro lado do Afeganistão, os países da África. Porque o jardim do Éden era pro lado de lá, irmão. É pro lado de lá. O Oriente Médio se concentrava lá. Foi lá que foi o começo de todas as coisas, foi lá. Mas por isso que ele lá é sofrido assim por causa do pecado? Na verdade é o lugar mais rico, mais sofrido por causa da ganância do homem. Sim, porque lá tem um país rico, mas é um país que é pouco desenvolvido. até essa peça de cana. Por causa da a maldição. Então,
resumindo, ele estava no jardim de Deus. E era no jardim de Deus. A Bíblia diz que Deus não criou o Éden. Eu acabei de falar, falei mais cedo. O Éden já existia. Deus colocou o homem o quê? Lá. Só levou o homem. Então tá aí o homem substituindo o quê? Por isso é que Próprio. Por isso que ele tem raiva do homem, irmão. Porque quando ele diz, subirei, serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Aí eu já vi uma pregação que na hora Deus ele disse, não, você vai ser semelhante a mim. Aí criou Miguel. Eu não acredito. A Bíblia diz Miguel é como aquele que é igual a Deus, né? É semelhante a Deus, Miguel. será acima de Deus. Miguel. Mas não foi Miguel. A resposta de Deus para Satanás não foi Miguel. Foi quem? Um boto de barro. A raiva de Satanás fala que ele lutou, né? Aquele lutou. Aí Deus vai lá, pega o barro e está lá moldando. Aí os anjos dizem, rapaz, o que é que Deus está fazendo? A primeira vez que Deus tomou uma atitude dessa. A raiva de Satanás, porque eu vi um negócio que ele fala, a raiva de Satanás, assim, da humanidade, a raiva que ele tem, que ele faz a humanidade pegar, é porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E Satanás não é conforme a imagem dele. E quem era que queria ser semelhante a Deus? Sim, o Satanás, né? Então, Satanás queria ser semelhante a Deus. a raiva dos seres humanos é isso, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É feito a imagem. Semelhança de Deus. E Satanás não é a imagem e semelhança de Deus. Ó mistério, a Mary estava falando um dia desse. Nós somos constituídos de quê? Corpo. A trindade é o quê? Pai, Espírito Santo. Você entende? É um mistério aí. O templo era o quê? O templo tinha três repartições. O átrio, ou pátio, o átrio e o santo dos santos. E a Bíblia, Paulo chega a dizer o quê? Vós sois o templo do Espírito Santo. Aí quando Deus faz o homem, Deus não faz qualquer coisa, irmão. Deus faz o quê? Templo. Ele não vai ser somente semelhante a mim. Eu vou habitar nele. É fora. E aí, agora? Mas ele tem as pessoas que cabelo na cabeça. Aqui a gente trouxe que a gente um pouquinho. Oi. Quando a pessoa é ruim demais, é porque o barro era ruim? O barro. Barro tem que ser. Porque uma vez eu já trabalhei nesse negócio de vaso, né? Aí tem uma máquina zona lá, que quando a primeira passa dele, ele passa toda fechada. A segunda ele já vai afinando. A terceira, a quarta, quinta, tem barco que ele passa 5, 6 vezes. Tem barro que é 5, 6 vezes. Pronto, tem barro que tem barro que tem que passar no processo, né, irmão? 5, 6 vezes. Tá vendo como é as coisas? A Tina falou quando o barro é ruim, mas tem barro que é ruim mesmo. Mas tem vasos que morrem no mesmo processo e não entendeu o mistério. Sim. Houve uma pregação de uma missionária que ela disse que quando uma pessoa aceita Jesus e que ela vai logo sendo ungida por Deus, sendo consagrada pelo Senhor, e a pessoa está lá 2, 3 anos esperando o tempo de Deus, ela falou, não te preocupa não que é barro ruim, porque se for para o mundo, Deus pede, Ele está moldando rápido primeiro que você. Então, eu fico assim na dúvida, uai, não foi o mesmo barro que todos nós somos criados? É interessante isso. Aí, irmãos, às vezes depende de entrega também. Não, mas tem vezes que não tem chamado, não. É chamado. Chamado, às vezes chamado também. Você vê a Tina, Era barro ruim. quando os demônios saíram, Deus batizou no mesmo dia. Aí ela buscou, não. Se Assim, Deus não tivesse sido batizado, se deixar muito tempo para assim, não tem. é chamado também. Às vezes não Não era Deus, barro ruim, resumindo, Deus né? é barro ruim. O barro é tão ruim que Deus vai dizer, não, vou mudar logo, vou encher logo, porque vai voltar todo. Passar lá pelo fogo, caiu o fogo. Mas eu pedi assim, Aí, pregação
Fica um vaso cheio de Deus, mas cheio de problema, irmão. Cheio de problema. Às vezes Deus enche do Espírito Santo, da revelação, dá isso, daquilo, mas não teve o processo. E aquele passou lá, e já recebeu, está ali passando o processo, recebendo o quê? Recebendo a paciência, recebendo o amor. E aquele vaso que já foi cheio, só Deus que transmissão na retina. Esse processo é doído. Só Jesus para suportar esse vaso. É cheio, mas tem meus problemas que não tem. Se eu tiver na consciência, se não tiver focado em Deus, Tem problema, todo mundo tem, irmão. Nós somos vasos que estão sendo moldados. Moldados. Não somos perfeitos. O negócio que nós queremos, entrar dentro de uma igreja e achar um bocado de gente perfeita. Quando você vai no hospital, não tem médico. Por que tem doente lá dentro se tem médico? É porque ali tem que ser tratado. E é aqui dentro que nós temos que ser o quê? Moldado. Tem um hospital que até os médicos estão doentes. Até o médico. Todo mundo precisa ser moldado. Agora o que nós... Ele foi chamado. Mas desde o começo, ele teve uma pregação que ele fala assim, ó, Davi tinha quantos anos quando foi reinar? 30, né? Aí ele foi ungido jovem, né? 16 anos a 17. Sim, algum fez a pergunta, então, como é que Davi tinha fez uma pergunta, o cara ficou em dúvida, né? E daí foi que respondeu, Davi quando foi chamado, foi desde antes de ser gerado, ele já foi chamado. Antes de ser gerado. Antes de ser gerado, Davi já tinha um chamado para reinar. E você sabia, Renato, que você foi chamado antes de você nascer? Sim, isso que eu estou falando. Então, você sabia disso? Está na Bíblia. Lá em Pedro 1, 18, 19 fala isso. Foi escolhido nele antes da fundação. Escolhido nele quem? Cristo. Você foi escolhido para caminhar com Cristo antes da fundação do mundo. 1 Pedro, se eu não me engano, é 2, 1, versículo 18, 19 fala isso. Antes do mundo ser fundado, ele já nos escolheu. E ele sabia de tudo. Ele sabia dos teus pecados, dos teus erros, mas ele, mesmo assim, ele não deixou te escolher, te chamar. Ele sabia que Judas ia trair ele, mas ele escolheu. Tinha que acontecer, né? Judas. Ele sabia que Pedro ia trair, Pedro amaldiçoou, esconjurou. Você dele não, a Bíblia dele amaldiçoou, ele esconjurou. O que é esconjurar? Para nós aqui é amaldiçoar, né? Mas mesmo assim, ele esconjurou. Então ele sabe, irmãos, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe do que nós somos capazes de fazer quando o sangue dele vem sobre nós. É isso que ele Deus é tão poderoso que antes da gente pensar, ele já sabe. Ainda que ele fala assim, eu vou fazer aqui, né? Ele já fala, não, eu sei o que você vai fazer, você manipular, eu sei o que você vai fazer. O mistério nosso está no sangue de Cristo. Não está na nossa escolha, não está na nossa bondade, está no sangue. É o sangue, irmãos. O sangue dele, sem o sangue, é o cordeiro. O sangue faz igual lá no Egito, né? O sangue do cordeiro que protegeu as casas de quem estava em Deus. Não está na coisa da lição, mas por que ele foi tão moído? Por que ele foi tão moído do jeito que ele foi? Para ser simplificado, né? O cordeiro para ser morto, se não tirar o sangue dele todo, ele fica vivo? Tem que tirar o sangue. Por que a coroa de espinho? Para tirar o sangue da cabeça dele. Até a última gota, né? E quando? Por que os pregos nos pés? Para tirar todo o sangue. E quando ainda tinha um sangue, ainda tinha sangue nele depois que ele morreu, acredita? Ainda tinha sangue nele, o sangue estava onde? Não, não teve mistério. O sangue estava no coração. Quando Jesus morreu, ainda tinha sangue. Aí o soldado fez o quê? Aí saiu o quê? Água.
o mistério da morte de Cristo, esse foi o mistério da morte de Cristo, foi para extrair todo o sangue dele. Engraçado que ele falou que começou a morrer sofrido, né? Para que o sangue dele hoje viesse. Rapaz, esse daqui recebi um tiro aqui no meu ouvido, achei que eu fiquei surdo. Que eu estou falando isso. Então, o mistério está no sangue. Era necessário que o sangue dele fosse derramado. Não tinha que ficar nada naquela carne. Tinha que sair a última gota do sangue. Para quê? Para que hoje nós venhamos ter seguridade, proteção e poder e oportunidade através do Engraçado que Satanás é assim, né? Como Jesus veio em espírito, em carne, né? Ele achou que se ele sofresse perdendo sangue, ia morrer, né? Mas não sabendo ele que ele tinha o maior lá em cima. E o sangue dele foi perdido naquela cruz? Não, irmãos. No céu tem um rio de sangue, você sabia disso? Os irmãos já tiveram revelação e viram um rio de sangue no céu. Um rio de sangue é onde as almas são banhadas antes de entrar na presença de Deus. É muito mistério. Não tem um rio de águas vivas? Tem a árvore da vida? Tem. Então, irmãos, o poder está no sangue. Sem o sangue, já era para nós. Já era. Não tem ninguém bom, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Somente o sangue. Quem lembra da palavra que foi pregada? Matava o cordeiro e o sangue era colocado no umbral da. Aí quando o anjo da morte veio, ele passou o quê? Por cima do sangue. E onde tem o sangue, já era. Quando Deus olha para você, para nós, Ele vê o sangue. Se não houver a marca do sangue, já era. O que é o sangue? É símbolo de arrependimento, é símbolo de quebrantamento, é símbolo de entrega, é símbolo de que você está querendo se aproximar dele. Não importa. Não importa o que aconteceu. Se você se entregar totalmente, ele Apocalipse diz o quê? Bem-aventurado aqueles no sangue. Como lavar as vestes no sangue? Você já viu o sangue que lava veste? Você já tentou lavar a tua roupa no sangue? Sabe o que é? Bote a roupa no sangue para tu ver. Mancha, fede. Agora passe a roupa no sangue de Cristo. É forte, irmão. É poder. E foi isso que ele veio fazer. Tudo isso resume esse estudo. A consequência do pecado. O pecado, ele traz as consequências. Sim, mas o sangue de Cristo trouxe a oportunidade e a vida eterna para todos nós. Para todos. Deus não permitiu que entrasse lá nas bem-aventuranças. Mas bem-aventurança, irmãos, fala sobre o que nós devemos ser diante de Deus. A doutrina para o crente subir o céu está ali. Mateus 5. Ali está o resumo do Antigo Testamento. Todas as leis, ali está o resumo. As bem-aventuranças. É conhecido como as bem-aventuranças. Então, ali fala com respeito a o que nós devemos fazer para que nós venhamos ser salvos. Ele diz o quê? Ainda falta 30 minutos. Vamos encaixar um pouquinho, entrar lá nessa palavra que nós lemos. Já acabamos aqui, né? Essa parte que fala que Adão deu ouvido até o 19.
né? E fala sobre a consequência, comerás o teu pão, então tudo isso é consequência. Agora nós vamos entrar no que nós devemos fazer para herdar, voltar novamente para o jardim. Porque aqui Adão saiu, aqui no Mateus 5, o homem volta para o jardim. É tanto que ele fala, quando fala bem-aventurança, ele está dizendo feliz. Não é triste, é feliz. Aqui no 2 ele diz o quê? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí, ó, o 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão bem-aventurados os... O que, igreja? Os mansos. Aí você já pergunta, você é manso? Aqui é uma doutrina. Aqui é a doutrina para nós entrar no céu. Mateus 5. É a doutrina para os crentes entrar no céu. Se quiser entrar no céu, tem que passar pelo crivo de Mateus 5. Bem-aventurados são os mansos. Aí você já se pergunta se você é manso? Se bem-aventurados são os mansos, você já perguntou se você tem a mansidão? Como é que você corresponde a alguém quando usa de ignorância com você? Como você corresponde ao teu esposo? Ou o esposo, vice-versa, quando ela fala uma palavra que você acha que foi desrespeitoso, desrespeitosa, aí você é crente, será que nesse momento você se enquadra em Mateus 5? 5 quanto? Mateus 5, 6. Bem-aventurado, vamos continuar no moço, irmão. Tem que... Aqui é doutrina para o nosso coração. Aí a gente já vai entrar em outro. Ei, não, pera aí, Evandro, não acelera não. Deus quer tocar aqui, Deus quer trabalhar em nós. Mas bem-aventurado, feliz são quem? Então, se você não é manso, você não é feliz. Não é feliz. Se não tem mansidão, não é feliz. E a Bíblia diz assim, Jesus diz o quê? Aprendei de mim, porque sou, não tenho cordeiro. Se não é manso, não tenho cordeiro. O cordeiro é manso. Aprendei de mim, não aprendeu com Jesus, é crente, está na igreja, mas não tem a mansidão, não aprendeu com Jesus. Não é ovelha. Meu Deus, isso aqui é forte. Está lá dentro de mim, irmãos. Da ovelha. Quem já criou bode sabe como é que Sabe que o bode é caçoeiro. Caçoeiro. Aqui é mandamento, irmãos. E o marido pode botar a esposa de disciplina, pastor? Pode, se ela estiver errada, tem que botar mesmo. E a mulher pode botar o homem de disciplina? Pode, se ele estiver errado, tem que mandar ele tomar a posição. Então, quando responde, falando, me respeita. Aí você lê, aí você já vai ler Mateus 5 para ele. Agora você vai ler Mateus 5 e vai ver se tem alguma coisa de Mateus 5 em você. Se não tiver, vai para o joelho. Está fora. Mateus 5 é forte, irmãos. Teve uma irmã que falou para mim assim: eu não aceito meu marido me gritar, não. Mas aonde que está na Bíblia que eu vou aceitar meu marido me gritar? Eu que grito ele. Gritar os que manda é eu. Ele tem que fazer o que eu mando. Mas minha irmã está errada. Ele que tem que mandar em você. Não, ele estava quando ele casou comigo, ele já me conhecia. Ele está repreendido. O negócio não é mandar, irmãos. É todo mundo entender para o que foi chamado. A mulher tem que entender qual é a posição dela e o homem tem que entender qual é a posição dele. E ela disse que colocava ele de disciplina. E acabou. E ele ficava. Não é todo, irmão. É. Aí agora entra nessa palavra. Não é manso, está fora da videira.
Porque não aprendeu com Jesus. Nós estamos aqui aprendendo com quem? Com Jesus. Jesus era o que? Manso e você é humilde. Quando alguém vem até você com alguma coisa, como é que você corresponde? Qual é o teu tamanho de humildade para ouvir alguém menos incapacitado do que você, que tem menos inteligência? Eu mulher perdeu o como você para escutar alguém quando você vê que aquela pessoa não tem estudo nenhum, tropeça em tudo, vai falando e você diz, meu Deus, eu tenho que escutar. Tem respeito, né? Primeiramente o respeito, ele vai jogar para o outro lugar. Tem que respeitar até a criança dessa aqui. Se você respeitou a criança dessa aqui, ela vai... Aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá no Chobete, na inauguração. O irmão chegou abençoado. Ele chegou procurando por refrigerante, né? E aí ele queria Coca-Cola. Aí o Heráclito, não tem Coca-Cola. Rapaz, bota uma Coca-Cola boa aí, que não sei o que, tu já sabe quem é. E falando, aí eu cocei minha cabeça, o senhor já sabe que ele é benção. Eu falei, irmão, não tem Coca-Cola não. Ah, não, compra não, que não sei o que. Eu falei, irmão, Deus te abençoe. Ah, que não sei o que. Passa cartão. Eu falei, não passa cartão, que a máquina escolheu. Rapaz, brincadeira daquele jeito. Aí o Heráclito olhou pra mim, eu olhei pro Heráclito e falei, eu vou pra cozinha. Glória a Deus. Vou pra cozinha, porque aí entra o quê? Não vou deixar minha carne falar. E o Heráclito ficou distorcendo de um lado, distorcendo do outro, até que o diabo veio por terra. Mas Jesus. o velho homem queria surtar. Pronto, vamos. A gente tem 10 minutos, viu, irmãos? Tem 10 minutos pra gente resumir isso aqui, viu? É o 6. Agora vamos pro quê? 6, né? Bem-aventurados são os que têm o quê? E sede, porque deles serão. Porque eles serão. O que é fome e sede de justiça? Quem é que sabe o que é fome e sede de justiça? Como é que você corresponde a alguém quando alguém foi injusto com você? Ou que foi injusto com alguém? E você sabe que aquela pessoa tirou algo de alguém, e em vez de você apoiar aquele que perdeu, você apoia aquele que ganhou. Não está certo, né? O que ele fez. Tem que falar que ele Não está certo. Justiça vem da certo. Isso é fome e justiça. É querer ver a justiça ser aplicada, é ser justo. O que é certo, o que é errado, é errado. É sim, sim. Passou disso. Procedência maligna. Olha, como Jesus está com a gente. é sede de justiça, né? A gente tem que tirar um dia para a gente aplicar Mateus 5 aqui dentro, irmão. Você falou sobre sede de justiça, como eu vejo quando a pessoa tem a sede de justiça para as próprias mãos? Não é sede de justiça para fazer. Sim, eu Alguém praticou crime, você cai lá e ficar a diferença entre isso, né? Porque a sede de justiça é que vem de Deus, né? É querer pagar com a mesma moeda, né, irmão? Não, eu falando, gente ruim que faz o mal, ele paga a mesma coisa que fez com outra pessoa. Com a mesma moeda. Do mesmo jeito. Recebe uma resposta pelo WhatsApp, Telegram ou WhatsApp, vai lá no status e bota 100. Meu irmão, Olha aí. o meu irmão foi outro que é um jeito dele. Ele jurou com ele, até matou ele, sabe? E aí ele morreu pior do que como ele matou meu irmão. Tá vendo como é as coisas? A justiça de Deus foi feita. Justiça. Tem fome e sede de justiça, é ver as coisas sendo feitas corretamente. É ser justo, tudo, nada de errado. O que é certo, o que é errado, comprou, não pagou, errado. Está devendo um cartão de crédito, tem que orar a Deus agora para Deus ter misericórdia. Tem que orar agora para Deus ter misericórdia, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Faz igual Heráclito. Senhor, paga a minha dívida. Começa a orar, crente. Aí Jesus pagar a tua dívida. A Mary lá está pegando o rodo lá e apertando, ó. É forte, irmão. Então,
Aí nós saímos daqui, né? Vamos lá para o 7. Bem-aventurados são o quê? Os misericórdia. Teu coração tem misericórdia? Hã? Tem que ter. O que é ter misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é sentir a dor do próximo como se fosse. Quando você vai até a Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, você está dizendo, Senhor, sente a mesma dor que eu estou. Ele diz que ele é misericordioso, irmão. Ele sente a mesma dor que você está sentindo. Quando ele age com misericórdia, ele sabe que você é digno de outras coisas, mas ele age o quê? Misericórdia, porque ele sente a dor que você está sentindo. É interessante, né, pastor? Que nem aquele caso do Lázaro, lá de Águas-Lindas. Lázaro, sim, Lázaro de Águas-Lindas. Nesse sentido assim, Quantos a crentes gente orou tem para que Lázaro ter, morrer? a gente tem que ter fome e sede de justiça, que seja preso, ou tem que ter misericórdia? Como é que é o sentido? A justiça seja feita da maneira justa. Porque quando a gente vê desse lado, a gente lembra de Isaías, né? A nossa justiça é como o quê? Da E a justiça de Deus é qual, né, nesse caso? Ele é justo assim. Não, é porque, tipo assim, às vezes o ser humano, a maioria, quando vê um criminoso, alguém que a lei pratica o mal, assim, né? Nem todo mundo pratica o mal, mas tem algo que é preso na cadeia por um mal que é feito, né? Quando vê alguém que assassinou, as pessoas geralmente não têm misericórdia. Elas querem o quê? Que a justiça seja feita. Mas não é de Deus, a dos homens. Então, é o quê? Ela tem fome e sede de justiça, mas não da justiça correta. Isso é o que você está falando por alto. E quantas pessoas matam no coração? Ou alguém assassinou aquele homem que morreu, que era crente? Quanta gente torcendo para aquele homem morrer na casa Aí entra a misericórdia. Ser morto, receber o quê? A pena de morte. Aí você já matou no coração. Ó, fulano matou, tem que morrer. E é interessante a gente falar assim, porque quando é com os outros é fácil falar. Mas é difícil ter misericórdia quando é com a nossa família. Quando é conosco. Aí nós vamos entrar o quê? A gente já vai encerrar, nós vamos entrar lá no... eu queria... A gente vai ter tempo para estudar Mateus 5. Mateus 5, a gente tem que estudar. Aí nós vamos entrar lá na túnica, Heráclito. Quando alguém rouba a tua túnica. Quando alguém pede a tua túnica, deu o quê? As vestes, né? Tá lá, vamos ler lá. Túnica é o que mesmo? Mateus, continua. Qualquer pois que violar um desses mandamentos. Vamos aqui, ó. Túnica é aquela que o pai de José deu para ele. Várias cores. Túnica é a roupa. É para a cabeça e corpo também. Aqui, ó. Depois a gente vai lá. É tipo uma roupa, né? Nem jurarás. Aqui, no 40. Quem pode ler o 40 aí? É porque Heráclito falou, quando é conosco, né? Quando é conosco é outra coisa. Vai o 40 aí. E ao que quiser estudar contigo, retiraste a túnica, larga, pois também a capa. Tá vendo? Se alguém quiser pleitear contigo, ou por que dizer, se alguém quiser te roubar, se alguém quiser roubar a tua capa, dê a Se roubar a túnica, tem que dar a capa. A Heráclito só dói quando é conosco. Alguém já te roubou? Você já perdeu o celular do ladrão, do bandido?
Já perdeu alguma coisa com o bandido? Qual é o sentimento que vem quando o bandido rouba nós? Raiva. Hã? Quem já foi roubado aqui, irmãos? Para encerrar. Quem já foi roubado? Eu já fui roubado. Roubada, se alguém rouba sua coisa, alguém já sabe. Logo quando eu não dei aqui parte logo quando eu não dei parte do Nova Iguaçu, eu trouxe galinha, minhas codorninhas, você tudo lá da igreja. E lá do lado. Entraram, roubaram minhas galinhas, roubaram minhas codorninhas. Eu botei o joelho no chão e disse, Jesus, esse bandido vai ficar cego. Vai chegar cego aqui na igreja. Isso também tem. Bastante uma oração forte antigamente. Fala que foi que roubou minhas galinhas. Não sei, não. E aquele não que você fala que alguém com a mão pra cima, assim, na igreja. Se fosse eu admitir. Eu descobri depois que ele estava planejando roubar minha casa e quem deu o livramento foi o Reinaldo. Os caras chegam Os caras queriam roubar lá e o Reinaldo disse, não rouba não. Quando eu bati o olho, eu falei, rapaz, não dá certo não, porque os últimos que roubou os que não estão mortos estão aleijados. Eu fiz a oração, vai chegar aqui na igreja cego, Senhor. Eu vou orar. Isso é oração justa? Sabe que eu não roubei Dói, irmão. Quem já foi roubado, dói, sente dor. Mas Jesus diz, quando alguém roubar uma túnica sua, você tem que dar a capa. Agora alguém chega, bora, passa aí o celular, passa o dinheiro. Passa o celular. Aí você passa o celular. Aí você tem que passar o celular, porque ele pediu, né? Agora você tem que passar o dinheiro. Tá na Bíblia, irmão. Mas isso ainda fala, tem dinheiro no Pix. Você tem que ver, você ficar triste. É forte, Mas aí, se carregar em mim, tem que mandar tudo, então. Ele pode mandar. Mas a justiça de Deus desce. Revolta, vem ou não vem? Só quer passar as condições. Quantas maldições você soltou? Você sabia que tudo isso foi anotado? Eu sabia. Se você foi roubado um dia e soltou maldição, essa maldição foi anotada, viu? Porque você quebrou a palavra. Ó, você não fez o que a palavra mandou. E quando chegar lá no céu, se esse pecado não foi coberto no sangue de Jesus, vai ser cobrado. Pastor, estou observando aqui, o grito tem poder também. O grito. O grito? Ó, estou observando aqui na Bíblia, né? Já vamos encerrar. Quando Josué teve que ir lá para desvaziar, né? Precisou do grito, né? Do grito. Esqueci quem é a menina, mas é desse bairro aqui. Ela estava andando, né? E o rapaz estava atrás dela para soltar ela. Aí ele foi de ferir para saltar. E ele disse que quando ela saltou, ele falou, é um assalto. Daquele gritando, o homem se assustou e morreu. Pronto. Ele correu através do gritando, Correu, tá vendo? Dá glória a Deus. Quem sabe Deus não está enviando aquele bandido para ser evangelizado, irmão? É para ser, mano. Você é crente, tem poder sobre a tua vida. Ele pediu com licença. Tem anjo. Quem? O meu irmão, quando ele ia roubar. Quando ia roubar? Ele ia toda a casa ainda. Ele dizia com licença, mas isso aqui é um assalto. Sei que o Senhor pediu, mas o pessoal ficava assim do nada, os crentes pegavam ele. Você vai me dar mesmo? Você vai me dar mesmo? Ele falou, você não está pedindo ele. Ah, moço, vai-te embora. E aí o crente pegava e orava por ele. Tá vendo? Cumpriu a Bíblia. Então, irmão, resumindo, Deus quer que tem pessoas aqui que peçam perdão pelas vezes que amaldiçoou o bandido que te roubou, viu? Você vai pedir perdão. É sério, irmão, isso aqui é sério. Eu ia começar a trabalhar, ele tem tudo escuro, né? Eu subi no 4 da manhã. Aí eu olhei lá da casa da igrejinha, meio escondido assim, onde fica largado, tá no mato escondido, e a descendo o rapaz. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele tá esperando alguém, vai. Esperando alguém. Sair debaixo da proteção de Deus. É isso. Quando eu cheguei um pouco perto, pastor. Fosse assim, Jesus tinha amaldiçoado nós que Foi, crucificou. É forte. Irmãos, aqui é muito profundo, Mateus 5. Tem coisas aqui que eu estava estudando com a Melry, coisas tão simples, que vai condenar muita gente ao inferno.
Coisa simples, sabe? Assim que Deus der a oportunidade, nós vamos mastigar. A gente vai mastigar, viu? É mastigar, Mateus 5. Chegue lá e mastigue lá na tua casa. Leia. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.